Seja mais uma vez muito bem-vindo. Esse é o seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E como você sabe, toda segunda nós temos aqui o nosso papo de primeira. Nós piscamos e abril já se foi. Essa quarentena pode parecer para você que os dias possam ser sucessões intermináveis e monótonas, mas o nosso Deus continua no controle. Nosso Deus continua no controle dessa situação, no controle de nossas vidas, e falta pouco. Por enquanto, permaneça na garagem e logo mais estaremos todos juntos desfrutando os nossos momentos de comunhão, e certamente será muito bom nos revermos. Mas por enquanto, segura aí, falta pouco. Falando um pouquinho da nossa programação de maio, a programação está muito interessante, muito relevante. Começamos hoje com o pastor Peter Esteves, palestrante internacional do Haggai, vai trazer um estudo para a gente sobre a vida de Josué com o tema Esforça-te e tem bom ânimo. Na próxima segunda, dia 11, nosso amigo e pastorzão Jeremias Pereira estará conosco, falando lá de Minas, falando sobre a integridade do homem cristão. Já no dia 18 de maio, segunda também, sempre segunda. Quem estará conosco é o pastor Josué Campanhã. Vai falar um pouco sobre a vida de José, falando de duras crises, mas grandes sonhos, que também é um tema de um livro que ele escreveu. E no final do mês, a última segunda, dia 25, nosso querido pastor Daniel Reis, pastor aqui da Igreja Batista Memorial, estará conosco falando sobre a vida de Pedro, um profissional em crise. Então hoje nós temos o louvor do Ale Bizete, nosso irmão que tem abençoado muito nossas vidas, com o Toninho também, ao violão, um músico incrível, e o pastor Peter Esteves. Então aproveite esse momento, descansa, e logo mais nós voltaremos com o nosso processamento em grupo. Até mais. Esperamos o Senhor. Nossa força
Olá, é uma alegria estar com os homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo para refletir sobre este tema tão apropriado para os tempos que estamos vivendo. Homens de Deus em tempos difíceis. Realmente estamos enfrentando tempos muito difíceis. Temos grandes desafios diante de nós. Temos desafios físicos. Precisamos de combater uma enfermidade que está assolando o planeta, a Covid-19. Precisamos nos proteger aos nossos entes queridos. Temos desafios econômicos frutos do isolamento social que nos foi imposto por esta situação. Temos que enfrentar desafios políticos, uma vez que os nossos governantes, os nossos líderes não conseguem chegar a um acordo e não conseguem falar a mesma língua. E precisamos de enfrentar desafios emocionais, uma vez que a própria natureza desta crise de imprevisibilidade começa a trazer muita ansiedade, angústia e preocupação. Mas desafios gigantescos também trazem oportunidades gigantescas. Eu acho que ninguém descreveu essa crise tão bem quanto o meu amigo pastor José Júnior da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Ele disse: parece um filme, mas não é. É real. Não é um filme, mas existe um diretor. O diretor é Deus. Não é um filme, mas existe um roteiro. Não é um filme, mas existem atores e existem atrizes. Não é um filme, mas haverá um The End. Eu e você fomos chamados para cumprir um papel nesta situação, que não é um filme, que é real. E Deus deseja que nós possamos cumprir o nosso papel da melhor maneira possível. E para tanto, nós podemos nos valer das orientações que Ele deu para um personagem chamado Josué. E essas orientações de Deus para o cumprimento desse papel, do papel de Josué, podem nos ajudar também a cumprir o nosso papel com excelência. E eu gostaria de pensar com vocês sobre essas orientações. Então a primeira coisa que Deus disse para Josué, antes dele enfrentar um grande desafio, foi: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então a primeira orientação que Deus deu para Josué no momento de enfrentamento, de dificuldade, foi: você vai precisar de se esforçar. Não vai ser fácil, não vai ser moleza, você vai precisar de se esticar. Nós vamos precisar de nos esforçar para irmos além das ideologias políticas e tomar decisões fruto de um pensamento aprofundado, que nós precisaremos de fazer. Vamos precisar de nos esforçar para nos reinventarmos, para buscar soluções, para enfrentar problemas que nunca enfrentamos antes. Vamos precisar de nos esforçar para manter a calma e o equilíbrio, enquanto seguramos no timão do barco, açoitado pelas ondas e pela tempestade, esperando que essa tempestade termine, porque ela vai terminar. Haverá um The End. Esforça-te, foi a primeira coisa que Deus disse para Josué. Não vai ser fácil, nós vamos precisar de nos esforçar. Mas a segunda coisa que ele disse foi o seguinte: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ele disse para Josué: tenha bom ânimo. Porque diante da crise, diante das dificuldades, diante dos desafios, a nossa tendência natural é desanimar. Mas sem ânimo a gente não chega a lugar nenhum. Sem ânimo a gente senta e começa a chorar. Sem ânimo a gente congela e não sai do lugar. Sem ânimo a gente joga a toalha. Sem ânimo a gente não enxerga as oportunidades diante de nós. Então Deus disse para Josué:
tenha bom ânimo. E eu digo para você, diante desta crise, tenha bom ânimo. Mas Deus também disse para ele como ele poderia encontrar esse bom ânimo. Ele disse o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ele disse: medite na palavra de Deus, porque nós encontramos ânimo na palavra de Deus, nós encontramos sabedoria na palavra de Deus. É interessante que a palavra de Deus nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está dizendo que aqueles que edificam a casa devem parar de edificar. Deus não está dizendo que a sentinela deve parar de guardar a cidade. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão edificar com o melhor da sua habilidade. Vocês vão tentar proteger a cidade com o melhor da sua habilidade. Mas se eu não proteger e se eu não edificar, vocês não vão ter sucesso. O que nós aprendemos aqui da palavra de Deus é o seguinte: nós vamos fazer tudo o que depende de nós para proteger a nós mesmos e para proteger os nossos entes queridos. Nós vamos fazer tudo o que depender de nós para abençoar aquelas pessoas que estão à nossa volta e que de alguma forma dependem de nós. Mas nós vamos confiar em Deus para fazer aquilo que nós não podemos. E nós vamos confiar na palavra de Deus que diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Pois uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, me colocará sobre uma rocha. Nós podemos encontrar refúgio nos momentos difíceis em Deus que cuida de nós, em Deus que nos guarda. E nós podemos também encontrar bom ânimo meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá uma garantia de algo que vai além dessa vida. Ela diz para nós que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem as potestades, nem a Covid-19, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, medite na palavra de Deus e você vai encontrar bom ânimo para enfrentar essa crise. Disse assim Deus para Josué: tenha bom ânimo, esforça-te, medita na palavra de Deus e não temas e nem te espantes. Não tenha medo, porque o medo não nos ajuda muito. O medo, ele faz com que a gente se encolha diante dos problemas, diante dos desafios e diante das dificuldades. Mas Deus disse para nós que nós não devemos ter medo, porque Ele estaria conosco. É uma promessa de Deus: eu estarei com você. Eu gosto da ilustração do Apollinaire, que é o seguinte: ele fala assim: venham até a borda. Eles disseram: temos medo. Venham até a borda, ele repetiu. Eles vieram. Ele os empurrou e eles voaram. Olha, Deus está chamando a mim e a você para que a gente venha até a borda. E Deus vai nos empurrar, porque Ele sabe que Ele nos deu asas para voar. Você vai voar, porque Deus te capacitou. Deus te deu tudo o que você precisa para voar em meio a essa crise. Não vai ser fácil, você vai enfrentar dificuldade, você vai precisar de se esticar, você vai precisar de fazer aquilo que você nunca fez, mas não desanime, você não está sozinho. E tenha certeza, Ele está com você, e aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completá-la. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, que você possa, diante dessa crise,
se esforçar, fazer tudo que depende de você. Que você possa ter bom ânimo diante das dificuldades. Que você possa meditar na palavra de Deus para encontrar força para vencer as dificuldades. E que você possa não ter medo, porque você não está sozinho. O Senhor está com você. Que Deus te abençoe poderosamente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você entendeu, né, irmão? Esforça-te e tem bom ânimo. Essa luta logo passa e a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor Peter, muito obrigado por compartilhar essa palavra conosco. É sempre muito bom tê-lo conosco, mesmo que remotamente. Você que já esteve com a gente presencialmente algumas vezes e nós fomos ricamente abençoados. Falando em presencialmente, para você que já está com saudade dos nossos encontros, trago aqui algumas imagens aí do que foi o nosso encontro V12, nosso circuito V12 no ano passado, 2019. Algumas imagens aí de como nós compartilhamos vida, né? Imagens de encontro, de louvor, nossos momentos de oração de joelho. Logo mais teremos essa oportunidade de nos encontrar. Por enquanto, os nossos encontros vão acontecer aqui e também de forma remota. Né? Os nossos grupos de processamento estão ativos e crescendo a cada dia. Temos sido ricamente abençoados ali também, podendo orar um pelo outro, interceder por vidas, receber resposta de oração, também chorar com aqueles que choram. Então, se você quiser fazer parte de um dos nossos grupos de processamento que acontecem remotamente, logo após essa mensagem nós nos dividimos. Então, se você quiser fazer parte disso, mande um e-mail para homens@ibmemorial.org.br e será um prazer colocá-lo em um dos grupos e você continuar nessa caminhada conosco. Então, não esqueça a nossa programação de maio, como eu falei, está muito relevante. Próxima semana, o pastor Jeremias Pereira estará aqui conosco, falando da integridade do homem cristão. E então, tenha uma excelente semana, Deus abençoe sua vida e que você tenha dias de paz e tranquilidade. E a nossa mensagem, sempre ao final, vai ser sempre essa: seja corajoso, seja homem.